o papel do Filho. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi o mediador e o executor da salvação. O Pai amou o mundo de tal maneira. O Pai enviou seu Filho e o Filho executou a nossa salvação. A encarnação e a vida perfeita do Senhor Jesus Cristo. Era necessário um Cordeiro Santo, um Cordeiro perfeito, um homem perfeito, um homem santo, um homem sem pecado, para morrer pelo pecado da humanidade. E a Bíblia diz que Deus olhou lá do céu para a terra e não encontrou nenhum justo sequer, nenhum que temesse a Deus, nenhum sem pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, Pai, na sua soberana vontade, por isso, Pai, no seu grande amor, a Bíblia diz que o Pai, Ele preparou um corpo humano para o seu Filho, o Senhor de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não tinha um corpo humano lá no céu. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus, Ele sempre existiu, mas para nos resgatar do pecado, nos resgatar da ira de Deus, nos resgatar do inferno, era necessário Ele ter um corpo humano para ser um sacrifício perfeito, porque Ele ia tomar o meu lugar e o seu lugar. E como Deus, Ele não poderia fazer isso, mas como ser humano, Ele poderia fazer isso. Diferente dos outros seres humanos, os outros tinham pecado, e todos pecaram, todos morrem, como diz a palavra de Deus em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele nasceu de uma mulher para cumprir a profecia. A profecia lá no Velho Testamento dizia que o Senhor daria o sinal, a virgem conceberia e teria um filho, e o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. E a palavra de Deus diz que quando ele veio para o ventre de Maria, ele veio pela ação poderosa do Pai e pela ação poderosa do Espírito Santo. Quando o anjo disse, o poder de Deus vai te envolver, Maria, a sombra do Altíssimo vai te envolver e vai gerar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele não veio de vontade humana, nem de uma relação entre homem e mulher. Ele veio diretamente dos céus. Mas Deus Pai, Ele preparou um corpo humano para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele pudesse ser o Cordeiro perfeito para tirar os nossos pecados e assim tomar o meu lugar e o seu lugar. Por isso que Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha sede, Ele tinha fome, Ele tinha cansaço, porque Ele era homem. E diz a palavra de Deus que a morte na cruz é o ponto central da salvação. Quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz, a palavra de Deus diz que Ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. O escritor aos Hebreus, ele diz aqui, em Hebreus capítulo 10, versículo 12: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Ele ofereceu o seu corpo. O Senhor Jesus
Jesus Cristo, Ele também, por amor, Ele se ofereceu como sacrifício perfeito. O Pai não obrigou o Filho a morrer por nós. A decisão era do Filho. O plano do Pai era que o Filho morresse como sacrifício perfeito, mas o Filho teria que voluntariamente se entregar para nos dar a salvação. E o Senhor Jesus fez isso. Quando Ele estava no jardim do Getsêmani, que Ele estava em agonia, porque Ele sabia que estava chegando a sua hora de morrer por nós como sacrifício perfeito, Ele fez aquela oração: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feito a minha vontade, seja feito a tua vontade. E nesse momento o Filho se entregou por nós. Nesse momento o Senhor Jesus Cristo, Ele decidiu: eu vou morrer pela humanidade para cumprir o plano de Deus para salvar o homem e a mulher. Aleluia. E quando Ele estava morrendo naquela cruz, a Bíblia diz que Ele ofereceu um único sacrifício. Não precisa fazer sacrifício para ser salvo, porque o único sacrifício já foi feito lá naquela cruz, e foi o Senhor Jesus que fez o sacrifício pela nossa salvação. O papel do Filho, Ele executou nossa salvação, mas a ressurreição do Senhor Jesus é a prova que o sacrifício naquela cruz foi aceito por Deus. Deus aceitou o sacrifício, aleluia. Deus aceitou o sacrifício para que o homem e a mulher pudessem novamente voltar para Ele. Agora a porta da graça está aberta, agora a porta da salvação está aberta. E a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deles o poder de se tornar filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Foi aberta a porta da salvação. E hoje você, amigo, amiga que está aqui nessa noite, você pode entrar por essa porta. A porta é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Aleluia. E diz a palavra de Deus que o Filho ressuscitou dos mortos e sentou à direita do Pai. Agora o Senhor Jesus está à direita de Deus, sendo o sumo sacerdote. Ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um que vai herdar a salvação. Ele está à direita de Deus, intercedendo por aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Você está aqui andando, caminhando no caminho estreito, mas o Senhor Jesus está diante do Pai, intercedendo por você, dizendo: Pai, ajuda, Pai, perdoa, Pai, dá força para que chegue um dia naquela cidade santa, a Nova Jerusalém. Aleluia.